Dando continuidade no nosso conteúdo, hoje nós veremos o conteúdo de número 7, se não me engano é o número 7 mesmo, né? Dentro de geometria analítica. Na última quinzena, a gente parou um pouco o assunto sobre geometria, voltamos no conteúdo do segundo semestre, que são os determinantes, né? Pra gente relembrar como é que a gente calcula o determinante de uma matriz quadrada de ordem 3. Por quê? Porque o conteúdo que a gente vai ver agora e o próximo depende desse determinante, tá? Então, no caso, o que a gente vai ver hoje? A gente vai ver uma condição de alinhamento de 3 pontos. O que é isso? Uma maneira muito simples da gente verificar se 3 pontos estão na mesma reta. Ou seja, 3 pontos estão alinhados, né? Quando a gente fala que 3 pontos estão na mesma reta, esses pontos, eles nunca vão ser o quê? Vértices de um triângulo, tá? Então, no caso, como é que a gente pode verificar se 3 pontos estão na mesma reta, se são colineares, sem ter que representar no plano? A gente vai fazer um determinante com as coordenadas. Coordenada do ponto A, coordenada do ponto B, coordenada do ponto C, né? Se esse determinante for igual a 0, esses pontos estão na mesma reta. Se der qualquer valor que não seja 0, eles não estão na mesma reta, né? Aí aqui a gente tem uma coluna de 1, né? De onde brotou esse 1, né? Essa é a pergunta. Então, ó, ponto A, ponto B e ponto C. Se eu pensasse como um determinante, ó, vou tampar aqui, ó, como uma matriz com as coordenadas, eu teria o quê? Uma matriz com 3 linhas, correto? E 2 colunas. Qual que seria a ordem? 3 por 2, né? 3 linhas com 2 colunas. A gente aprendeu que a gente não faz determinante de matriz que não seja quadrada. O que é uma matriz quadrada? É a matriz onde a quantidade de linhas tem que ser igual à quantidade de colunas. Aí, por isso, a gente acrescentou o quê? Uma coluna de 1. Fazendo isso, como é que ficou a ordem desse determinante? 3 por 3, porque ele passou a ter 3 linhas com 3 colunas. Então, no caso aqui, como é que a gente vai verificar já com números? Que aqui a gente tem uma forma genérica, generalizamos todos os exemplos. Aqui a gente já tem um caso particular. O que pediu? Pediu para a gente verificar se os pontos A, B e C estão alinhados, ou se pertencem à mesma reta, ou se são colineares, ou se podem ser vértices de um triângulo. Tudo isso está se referindo a quê? A questão do alinhamento deles. Então, vamos copiar as coordenadas do ponto A. 2 e 5, ponto B, 3 e 7, ponto C, 5 e 11. Aí, a gente vai completar com uma coluna de 1. Agora já tá quadrado, não tá? Depois disso, a gente vai repetir como é que eu resolvo esse determinante? Repetindo as 2 primeiras colunas. Então, ó, 2 e 5, 3 e 7, 5 e 11. Então, ó, copiei ponto A, ponto B e ponto C. Fiz uma coluna de 1. Deixa eu fazer o 1 direitinho aqui. Fizemos uma coluna de 1. Para resolver esse determinante, a gente repete as 2 primeiras colunas. Aqui, ó, repetimos. Agora, vamos traçar as retas diagonais, sendo que 3 vão para o sentido positivo e 3 vão para o sentido negativo. A gente vai fazer as continhas, vamos multiplicar esses números. Se o resultado for 0, é porque esses pontos estão na mesma reta. Se for qualquer valor que não seja 0, é porque eles não estão na mesma reta. Então, vamos ver. Primeira retinha positiva, 2 vezes 7, 14. 14 vezes 1, 14. Segunda retinha, 5 vezes 1, 5. Vezes 1, 5, né? 25, né? Terceira retinha positiva, 1 vezes 3, 3. 3 vezes 11, 33. Então, aqui a gente tem o quê? As 3 retas positivas. Agora, vamos para as negativas. Menos, né, da fórmula, 5 vezes 3,
15 menos 2 vezes 1, 2. 2 vezes 11, 22. Agora aqui a última, menos 5 vezes 7, 35. Então, aqui a gente tem o quê? As retinhas negativas. Como é que ficou esse resultado aqui? Como é que ficou o lado positivo? Somando 14 mais 25 mais 33. Vai dar o quê? 72. O lado negativo, eu tô devendo 15 reais, gastei mais 22 e gastei mais 35. Quanto que deu? 72. Então, 72 menos 72, zero. Então, qual que é a conclusão que a gente chega? Que os pontos A, B e C estão na mesma reta ou pertencem à mesma reta. Essa é a resposta. Só isso, pessoal. Por hoje é só isso, tá? Na próxima aula a gente vai estar fazendo exercícios, tá bom? Um abraço, fique com Deus e qualquer dúvida estou à disposição.